Cada omelete servido a bordo da classe econômica da Singapore Airlines é preparado nessa mesa giratória. Aqui produzimos de 6 a 7 mil omeletes por dia, no mínimo. Em instalações de catering como essa, os chefs preparam todos os pratos principais para quase 20 milhões de passageiros por ano. 24 horas por dia, 365 dias por ano, é sem parar o tempo todo. Esse é Anthony. Ele é responsável por toda a operação de catering. E o orçamento para compras de alimentos dele é de 500 milhões de dólares por ano. É uma quantidade substancial de produtos. A cozinha dele prepara 168 mil caldas de lagosta todo mês e mais de 1 milhão de libras de arroz por ano. Mas mesmo as refeições mais caras nem sempre têm o mesmo sabor no ar. Historicamente, os sabores podem mudar dependendo das condições dentro do avião. Um fenômeno que fabricantes de aeronaves e companhias aéreas vêm tentando resolver há décadas. Só o último teste de sabor? Então, instalações de catering como essa enfrentam um verdadeiro pesadelo logístico, como fazer 50 mil refeições deliciosas por dia em um tempo tão apertado. Com uma precisão militar. Porque, assim como nós, essas refeições não podem perder o voo. O avião está pronto, você precisa estar pronto. Então, como a Singapore Airlines consegue servir tanta comida a tempo? Essa é a maior instalação de catering da Singapore Airlines, localizada dentro do aeroporto de Changi. É administrada pela parceira de catering da companhia. Enquanto a SATS prepara comida para outras 45 companhias aéreas, a Singapore Airlines é seu maior cliente. A CIA, para ser franco, é um cliente muito exigente. Anthony trabalha com a SATS para desenvolver centenas de novos menus todos os anos. E criar um prato pode levar de 9 a 12 meses. Há diferentes menus voando em diferentes direções e tipos de culinárias diferentes. Japonesa, chinesa, singapurense e, obviamente, refeições ocidentais. A companhia aérea oferece menus de 77 cidades de partidas diferentes. Se você está saindo de Singapura, receberá frango com arroz ou uma sopa típica. De Nova York, uma salada de truta defumada. E é claro, a comida muda dependendo da classe onde você está no avião. Nas suítes de primeira classe, os passageiros têm mais opções, de caviar e lagosta termidor a filé mignon. Na Premium Economy, os passageiros têm apenas algumas opções, como o nasi kebab, porque a companhia prepara em lotes maiores. Independentemente da cabine, os chefes tentam incluir uma proteína, um vegetal, um carboidrato e um molho em cada prato. Antes de começar a cozinhar, é preciso se preparar. Eles lavam bem as mãos e passam por um chuveiro de ar. Para remover cabelos, poeira e qualquer coisa que possa causar contaminação dentro da instalação. A equipe da SATS lida com uma enorme quantidade de alimentos. Em um dia, facilmente podemos ter de 800 a 1.000 menus em execução. Normalmente, eles começam a preparar as refeições de 24 a 36 horas antes de um voo programado. E tudo é dividido em setores. É como um restaurante. Você tem uma seção de saladas, uma de sobremesas e uma cozinha quente. Isso, claro, em uma escala muito maior. Na cozinha premium, eles grelham carnes como esse filé mignon para a primeira classe e a classe executiva. Basicamente, estamos cozinhando cerca de 30 a 40% da refeição. Se eles cozinharem completamente a carne agora, ela ficará muito passada quando chegar ao avião. Então, os chefes dependem dos comissários de bordo para finalizar o cozimento no ar. Eles apenas aplicam calor residual de cerca de 150 a 160 graus nos fornos da aeronave. Na cozinha quente, os cozinheiros cuidam de toda a comida quente para a primeira classe, classe econômica e executiva. Vegetais, macarrão de arroz, refeições quentes, sopas e molhos. Esse é um exemplo de cozimento em grandes quantidades. Os chefes cozinham macarrão em enormes caldeirões. O molho de tomate tem seu próprio tanque e é bombeado para bandejas de resfriamento pela parte inferior. E assim como as carnes, os chefes não cozinham tudo completamente. Grande parte disso é o que chamamos de 50% ou 60% pronto. Até mesmo os vegetais. É um pouco como um macarrão. Queremos que fique al dente. Dá para perceber que tem um pouco de firmeza, uma certa crocância. Se quebrarmos, ainda ouvimos o estalo. À medida que esfria, as refeições ou os alimentos continuam cozinhando até atingirem a temperatura central necessária para a segurança alimentar. Cada bandeja no processo recebe uma etiqueta de rastreamento. Caso haja alguma intoxicação alimentar em um voo, a companhia aérea pode rastrear o lote exato. Também queremos manter a integridade e a cor das folhas verdes. Então, cozinhamos na água mais quente possível, a 100 graus. E pelo menor tempo possível, claro.
Assim que o alimento sai do calor, ele segue imediatamente por uma esteira até o resfriador rápido. Isso interrompe o processo de cozimento imediatamente. Alguns itens, no entanto, são totalmente cozidos, como as omeletes nessa mesa giratória. Os ovos já vêm pré-quebrados em uma mistura líquida. Uma bomba injeta a quantidade perfeita em cada panela. Chefes posicionados ao redor da mesa cozinham, viram, dobram e empilham cada omelete. Produzimos aqui no mínimo de 6.000 a 7.000 omeletes por dia. As omeletes são principalmente para a cozinha da classe econômica. Uma vez que todos os componentes estão quase completamente cozidos, eles são levados para essa sala. Aqui chamamos de montagem de caçarola para refeições da classe econômica e também para algumas refeições da classe executiva e primeira classe. É onde embalam toda a comida nos recipientes de alumínio que você pode ter visto durante os voos. Normalmente, desde o momento em que retiram os componentes das refeições da geladeira, eles têm entre 35 e 45 minutos para colocá-los na bandeja. Anthony fornece fotos aos chefes para mostrar como cada prato deve parecer. Os comissários de bordo também seguem uma imagem para montar os pratos. Como temos cerca de 6.500 a 7.000 comissários de bordo, eu sou apenas um, eu não consigo estar diariamente no centro de treinamento. Então fazemos isso para manter a consistência. Um a um, os trabalhadores adicionam carboidratos, molhos, carnes e vegetais. Aqui está aquele macarrão que vimos sendo cozido antes. As refeições recebem uma tampa de alumínio e são armazenadas na geladeira. É onde a equipe de embalagem funciona um pouco como um supermercado, no estilo pegue e misture. Os chefes montam as sobremesas em outra sala. Hoje estão fazendo ilhas flutuantes, uma sobremesa com merengue suspenso em creme inglês. Todos esses pratos parecem ótimos no chão, mas há um grande problema. A comida pode ter um gosto diferente no ar. Em alguns aviões, suas papilas gustativas ficam cerca de 30% menos sensíveis a sabores. Isso se deve à pressão, ao ar seco e ao barulho dos motores. Nos modelos mais antigos, como o 777 e o A320, a cabine é pressurizada a até 8.000 pés. Então parece que você está almoçando em Machu Picchu. E a umidade a bordo pode ser tão baixa quanto 12%, menor que em alguns desertos. Com a boca seca e o olfato prejudicado, os alimentos podem parecer o dobro mais sem graça. Isso fazia com que as companhias aumentassem a quantidade de sal para que você pudesse sentir o gosto da comida, deixando os passageiros com a sensação de inchaço. Mas nos aviões mais novos, os fabricantes estão tornando as condições a bordo mais amigáveis. Nos modelos A350, A380 e 787 da Singapore Airlines, as cabines são pressurizadas até 6.000 pés. Então, em vez de Machu Picchu, parece que você está jantando em Denver. E como os novos aviões são feitos de mais fibra de carbono, é possível aumentar a umidade para cerca de 24%. Com mais umidade no espaço da cabine, os seus seios nasais e corpo não desidratam tão rapidamente. E seu paladar não é tão afetado. Assim, os passageiros conseguem saborear muito mais atualmente, facilitando o trabalho dos chefes. Não há sal e nem pimenta adicional, nada extra. Anthony usa uma sala que simula uma cabine pressurizada para testar como os alimentos terão gosto no céu. E para lidar com o problema de inchaço, ele usa ingredientes como... A cúrcuma reduz o inchaço do corpo, a inflamação, certo? Assim você se sente muito mais confortável. O gengibre também ajuda no sono e relaxamento. O que deixa apenas mais um desafio: reaquecer a comida. Os comissários de bordo têm apenas pequenos fornos para trabalhar a bordo. Então, como os chefes garantem que a comida ainda terá um bom gosto? Bem, cozinhar parcialmente e trabalhar rápido ajuda, além de evitar pratos que não viajam bem. Tentamos não fazer coisas fritas. Por exemplo, asas de frango. Elas não ficam crocantes e ninguém gosta de morder batatas fritas murchas. Eles também evitam peixes finos, como o robalo. Peixes um pouco mais espessos, como bacalhau ou salmão, resistem muito melhor à experiência de voo. Depois que todas as refeições são montadas, a comida finalmente encontra os carrinhos que você vê a bordo. Aqui temos a área de montagem de bandejas. Os elevadores trazem bandejas limpas, talheres e louças. Sim, é como um passeio de luxo para os seus talheres. Os chefes trabalham em uma linha de montagem, pegando e colocando. Todos os guardanapos, porcelanas, roupas de mesa, facas, garfos, tudo. Até os talheres, pimenteiros e as porções de manteiga. Esse é um serviço de jantar para a classe executiva. Depois eles colocam um aperitivo que está sempre pré-montado em um serviço de jantar leve. Eles colocam uma tampa, o molho ao lado e então é embalado nos carrinhos. O mesmo processo ocorre na classe econômica, só que os utensílios e a comida não são tão sofisticados. Esse carrinho está carregado com todas as refeições dentro. Ele tem uma etiqueta que diz o número do voo, o destino e o tipo de serviço de refeição.
Isso ajuda a tripulação a saber o que está nos carrinhos sem precisar abri-los. Se você abrir, aquele documento corresponde ao tipo de refeição. Aqui temos porcelanas, ali temos taças, e isso corresponderá às refeições da seção de embalagens. Esses carrinhos pegam um elevador e são carregados nos voos geralmente dentro de 1 hora antes da decolagem. Toda a equipe, ao longo do processo, precisa se mover extremamente rápido, porque toda a comida precisa ser cozida, montada e consumida em voo dentro de 72 horas. Nunca queremos exceder 72 horas em termos de processamento de alimentos. Se a equipe ultrapassar esse limite em apenas 1 hora, eles excedem os requisitos de segurança alimentar e não podem servir essas refeições. Essa refeição estará em um avião hoje à noite. Hoje à noite, certo? Então, essa produção provavelmente ocorreu ontem. Muito obrigada. De nada. Tudo se move tão rápido porque, no final das contas, eles têm um voo para pegar. Não perca o avião.